Olá pessoal, boa tarde. Nesse vídeo nós iremos aprender ou revisar, na verdade, como resolver expressões numéricas que envolvem as 4 operações. Estou aqui no livro didático de vocês na página 118 e para esse fim vamos fazer os exercícios propostos, ok? Vamos nos atentar a esse primeiro aqui, exercício proposto número 5, item A. Lembra que numa expressão numérica, nós devemos seguir uma ordem para resolvê-la? E qual que é essa ordem? Lembra? Nós começamos pelos números que estão entre parênteses. Após resolvemos os que se encontram entre colchetes e finalizamos, se houver, com os números que estão dentro das chaves, ok? Nessa expressão numérica do item A, tenho chaves? Não tem. Então, o que eu tenho? Parênteses e colchetes. Então, devemos começar, nesse caso, pelos números que estão dentro do parêntese, tá certo? Então, primeiro devemos resolver essa adição de 12 mais 5. Para ficar um cálculo bem organizado, vamos copiar os outros números que nós não vamos utilizar, mas vamos já resolver essa operação dentro do parêntese. Então, vou recopiar, 24 vezes, vou abrir o colchete, 50 menos, vou resolver o que tá dentro do parênteses, Então, vai ser 12 mais 5. Quanto é que é 12 mais 5? 17. Resolvi o parênteses? Não preciso copiar de novo, né? Eu já terminei, eu não copio o parênteses, tá? Mas o que agora está faltando é eu copiar o próximo número, que é o vezes 2. Aí eu vou fechar este colchete, ok? E agora, devemos fazer a operação que está entre colchetes, correto? Então, nesse caso, olha só, dentro do colchetes, você tem uma subtração e uma multiplicação. Quando eu tenho expressões numéricas que não envolvem aqui colchetes, igual por exemplo, nós já fizemos o colchetes, então o que temos agora é só as chaves, mas entre esses 3 números eu não tenho mais nenhum outro símbolo, né? Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho 50, seguido de uma operação de subtração, 17, seguido de uma operação de multiplicação e o 2. Você não deve fazer 50 menos 17. E o resultado disso, multiplicar por 2, está errado. Nesse caso, entre uma operação de subtração e uma multiplicação, você deve fazer a multiplicação, ok? Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos resolver 17 vezes 2. Tudo bem? Então, vamos lá? Vou copiar os outros números que eu ainda não estou trabalhando com eles para ficar organizado, tá? Então, vai ser 50 menos... Olha o que eu vou resolver. 17 vezes o 2, tá certo? Quanto é que é 17 vezes 2? Não é o 34, ó. Encontrei 34. Vou fechar o colchete, tá certo? Agora, no colchetes, o que eu tenho? O que restou? Apenas a subtração. Então, agora sim, nós vamos resolver essa subtração. Então, vai ser 50
menos o 34. Ó, vou copiar o número que está aqui de fora, 24, que multiplica. Quanto que é 50 menos 34? 16? Agora, o que me restou, hein? Me restou essa multiplicação, ó. O 24 não estava multiplicando o resultado dessa expressão dentro do colchete? Essa expressão dentro do colchete resultou no número 16. Então, ó, agora nós fazemos. Quanto que é 24 vezes 16? Resulta em 384. Tudo bem? Faça difícil. Ó, então vamos fazer esse próximo aqui, ó. Vamos fazer o C. Nesse C, nós já temos os 3 símbolos, não temos, ó? Nós temos o parênteses, colchetes e as chaves. Vamos resolver esse exemplo? Ó, como é que irá ficar. Vou repetir os números que estão escritos na minha expressão numérica até chegar no que eu quero resolver primeiro. O que eu tenho que resolver primeiro aqui? É o 2 mais 3, não é? Não é esse número que está entre parênteses? Então, vamos lá resolver? Vou copiar o que está de fora, ó. 10, que multiplica, vou abrir as chaves, 32, mais 2, que multiplica, que está entre colchetes, 15 menos 3 vezes, quanto que é? 2 mais 3? Não é o próprio 5? Não é? Então, agora eu vou fechar o meu colchetes. Eu vou finalizar dividindo aqui por 7 e fechando a chave. Só copiei, tá bom? Agora, o que me restou dentro desse colchete aqui? Toda essa expressão numérica, ó. Nessa expressão numérica, eu tenho uma adição e uma subtração. Então, quem eu faço primeiro? Isso mesmo que você pensou, a multiplicação. Então, ó, até eu chegar aqui, eu vou só recopiar para ficar organizado, tá ok? Então, vai ficar 10 que multiplica 32 mais 2 que multiplica o 15 menos... Quanto é que é 3 vezes 5? 15, não é isso? Então, vou fechar esse colchete, dividir por 7 e fechar a chave. Agora, o que sobrou dentro do meu colchete, hein? Ó, 15 menos 15. Quanto é que é 15 menos 15? Isso, é 0, não é? Então, vamos chegar até lá para escrever 0. 10 que multiplica, abro chaves. 32 mais 2 que multiplica. 15 menos 15, 0. Dividido por 7. E vou fechar aqui com as chaves. Observem bem. Eu só recopiei porque eu terminei, eu fiz a minha operação que está entre o colchetes, então eu obtive 0. Agora, olha só, o que você tem? Nessa expressão, dentro das suas chaves, você tem uma adição, uma multiplicação e uma divisão. Quem você resolve primeiro? Isso, é a multiplicação, tá bom? A ordem, se você tem esses 3 símbolos juntinhos, você resolve a multiplicação. Então, irá ficar, ó, 10, que multiplica 32, mais 2 vezes 0 é o 0, não é isso? Que divide por 7 e fechou as chaves.
E agora? O que eu vou ter? O que você acha que nós devemos fazer agora? Qual que é a operação que nós devemos fazer? O que você acha? Eu tenho que somar 32 mais zero? Eu tenho que, antes disso, tem que respeitar a ordem das minhas operações e fazer 17, ou 17, 7, 0 dividido por 7, o que você acha? Olha, temos que resolver a divisão, não temos? Se você tem uma operação de adição e de divisão, você deve priorizar, resolver primeiro a divisão. Então, irá ficar, ó, igual a 10 vezes, abre chaves, porque eu ainda não finalizei tudo dentro das chaves, 32, mais qualquer número que for zero dividido por um número que é diferente de zero, zero dividido por qualquer outro número que não seja zero, vai ser quanto? Zero, não é? E agora? O que nos restou? Essa outra operação aqui, que é uma operação de soma, não é? Quanto que é 32 mais zero? Isso aí. É o 32. Então, vai ficar 10 que multiplica 32. Quanto que é 10 vezes 32? 320. Tá ok? Entendeu? Vamos para o próximo? Então, olha, isso aqui tá bem simples, não está? Ó, então, nós vamos primeiro resolver o que está entre parênteses, ó. Nós só temos parênteses nesses aqui, não é? Não é isso? Então, vamos primeiro resolver o que está entre parênteses e você vai observar o seguinte, que nesses parênteses eu tenho uma subtração e eu tenho uma multiplicação, não é? Aqui, ó, entre os parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho a minha operação. Então, vamos fazer as operações dentro do parênteses? Ó, então, vou resolver o primeiro. Quanto que é 32 menos 21? 11, ó, menos. Vou repetir o sinalzinho. Quanto que é 9 mais 3? 12. Então, resolvi o que está entre parênteses. Agora, essa multiplicação, vezes, vou repetir esses dois números, porque eu ainda não vou trabalhar com eles. Vezes o 2, que multiplica o 6. Olha só o que nós obtivemos. Nós obtivemos uma operação de multiplicação, não é? E os símbolos aqui, ó, de divisão e subtração. Se você tem uma subtração, uma multiplicação e uma divisão, quem você resolve primeiro? Isso mesmo, a multiplicação. Então, ó, vamos resolver? Vou copiar os outros ainda por organização, tá? Então, vai ficar 11 menos. Quanto é que é 12 vezes 2? 24, não é isso? Dividido por 6. Agora, entre uma operação de subtração e uma de divisão, o que eu tenho? Você deve resolver a de divisão. Então, você irá fazer, ó. Copie esse 11 aqui, menos. Quanto que é 24 dividido por 6? 4, não é? Porque 6 vezes 4 é 24. Então, a operação inversa de uma multiplicação é a divisão, certo? 24 dividido por 6 é 4. Quanto é que é 11 menos 4? Isso, 7. Ó. Tudo bem? Agora, vamos fazer esse último exemplo. Esse último exemplo, o que nós temos, ó?
Vamos analisá-lo? Nós temos um número que está entre parênteses. Nós temos aqui colchetes, não temos? E nós também vamos ter nesse número aqui as chaves. E quando eu terminar de resolver tudo isso, pessoal, eu tenho ainda que multiplicar por 5. Então, vamos fazer isso, ó. Primeiro, vou copiar os outros números para mim chegar aqui o que está dentro do meu parênteses. Então, vou abrir chaves aqui. 18 menos 3, que multiplica. 27 menos. Quanto que é? 12 mais 14. Isso. 26. Então, agora, resolvi o que tá entre parênteses, concorda? Então, não preciso mais repetir parênteses, já terminei o que tá dentro dele, então vou terminar de copiar a minha expressão. Vou fechar aqui o colchetes, tem umas chaves e uma multiplicação. Agora, o que me resta fazer? Resolver o que tá dentro do meu colchetes, olha só. Então, o que eu vou ter? Vou ter que copiar o restante da expressão até chegar ao que eu vou resolver. Então, você vai abrir chaves, 18 menos 3. Quanto é que é 27 menos 26? Isso, é 1. E aqui eu não tenho um símbolo aqui que significa a operação de multiplicação. Então, você vai copiar ele e vai escrever o resultado da sua subtração, que é 1. Você irá fechar as chaves e multiplicar depois aqui por 5. O que está dentro, pessoal, das suas chaves? É uma operação de adição e uma de multiplicação. Então, dentro das suas chaves, qual que você deve resolver primeiro? Adição, 18 menos 3, ou a multiplicação, 3 vezes 1? Isso, 3 vezes 1. Então, vamos copiar o 18 menos 3 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1, é esse número, não é? Então, 3 vezes 1, 3. Vou fechar minhas chaves aqui e multiplicar por 5. E agora, vou resolver o que está dentro das chaves, não irei? Então, me diz, quanto que é 18 menos 3? Isso, 15. Por eu ter resolvido o que está entre as minhas chaves, terminei. E o que sobrou aqui de fora? O menos 5, ó. Então, vou repetir aqui, ó. E quanto é que é 15 vezes 5? 75. Ok? Tudo bem? Agora, você compreendeu a sequência. E é essa metodologia de resolução que você deve seguir. Olha só, essa aqui eu deixo para você, ó, como desafio. O que você tem que fazer aqui? Você deve priorizar. Resolver o que é primeiro? A operação que está entre entre os parênteses, ó. Você deve resolver primeiro. Depois que você resolveu o que está entre parênteses, você deve observar quais são os operadores que restou dentro, então, do meu próximo símbolo, que é o colchetes. Você terá uma multiplicação e uma subtração. Quem que você resolve primeiro? Isso, ó, a multiplicação. E você finaliza esse colchete aqui, ó, resolvendo essa subtração. Depois que você resolver tudo isso, você terá o quê? As suas chaves. E essas chaves, ela vai ter uma multiplicação e uma adição. Então, o resultado de todo o seu colchete, você deve multiplicar por 5.
e todo o seu colchete, ele irá resultar num valor de 20, ok? Então, esse valor de 20 é ele já multiplicado aqui pelo 5, ok? Tudo que está dentro desse colchete vai resultar num valor de 4. Então, 4 vezes 5, 20. Então, vai sobrar só agora resolver suas chaves, que é 10 mais 20, que é 30. Aí, esse 30 que você obteve das operações dentro dos seus símbolos será multiplicar por 8. E essa multiplicação, que eu tenho certeza que você irá fazer na sequência certinha, você vai encontrar o valor de 240. Tente fazer, assista esse vídeo quantas vezes for necessária e bons estudos!